Olá, turma. Aqui é o professor Hugo, língua portuguesa. Nós vamos trabalhar então o volume 3, caderno da CEMED. Iniciando essa atividade deste período, começaremos trabalhando substantivos e adjetivos, conteúdo de gramática, que está inserido nas classes de palavras ou classes gramaticais. Vocês podem encontrar em gramáticas dessa maneira, que definem as palavras, as classes das palavras. O substantivo nomeia os seres inanimados, animados, concretos, os primitivos, os derivados, enquanto que o adjetivo caracteriza esse substantivo, tá certo? Por exemplo, se eu digo assim, o mar é azul, qual é o substantivo? Mar, que está nomeando, está dando o nome daquele lugar, daquele espaço. Azul, pois é a característica desse mar. Então, azul é o adjetivo e mar é o substantivo. A grosso modo, resumidamente, essa é a definição. Porém, eles podem atingir várias formas. Então, o caderno traz um texto. Vocês precisam ler para entender, compreender esse conteúdo de maneira mais profunda, de maneira bem explicadinha, tá certo? E lá na página 125, então, nós temos as atividades, tá bem? Então, a primeira atividade, vocês irão escrever tudo que vocês entenderam do texto. Então, tudo que vocês leram, entenderam, os exemplos, vocês vão escrever na primeira pergunta, responder o que é substantivo, o que é adjetivo, tá certo? Em seguida, vocês vão marcar um X na frase que apresenta apenas substantivos. Então, qual das 5 frases, das 4 frases que apresenta apenas substantivos? A questão número 3, vocês vão verificar dos termos destacados quais são adjetivos. Então, em cada frase, a 2 e a 3 são parecidas, né? Tem palavras que estão em negrito. Então, cada frase tem 2 ou 3 ou uma palavra que estão em negrito. Dessas palavras, em qual frase tem só substantivo, na 2, e na 3, qual tem só adjetivo, tá bem? A 4, a 5, vocês também vão fazer da mesma maneira. Porém, na 4, vocês vão elaborar frases destacando um substantivo. Então, vocês vão escrever uma frase que tem substantivo e marcar ali, sublinhar qual é o substantivo. Na 5, a mesma coisa, porém adjetivo, tá bom? Então, essa é bem facinho, vocês usem a criatividade de vocês e eu estarei à disposição para ajudar. A número 6. Pense sobre o título da obra. O Pequeno Príncipe é uma obra famosa mundialmente da literatura, da literatura mundial. Foi escrita há muito tempo atrás. E aí vocês vão pensar no título, O Pequeno Príncipe. Você vê alguma diferença no sentido, se eu escrever assim, O Príncipe Pequeno? Sim ou não? Caso vocês tenham dúvida, voltem no texto que ele tem uma explicação sobre essa troca do adjetivo e do substantivo, tá certo? A 7. Elabore uma frase em que colocar o adjetivo antes ou depois de um substantivo altera o sentido do que se quis dizer. Então, vocês vão elaborar uma frase 2 vezes, só que trocando o substantivo e o adjetivo do lugar. Essa frase que eu dei, por exemplo, o mar é azul. Se eu colocar o azul mar, então tem mudança de sentido quando eu troco de posição na frase, tá? Vocês vão explicar. A 8, justifique o porquê da inversão de ordem entre substantivo e adjetivo que elaborou a resposta anterior. Alteram o sentido. Então, vocês vão explicar por que alterou o sentido, por que mudou o sentido.
Aí nós vamos ter a 9 a 10, a 11 e a 12. Todas são bem parecidas. A 9 e a 10 são substantivo, que vocês vão escrever uma frase usando uma locução substantiva. Ou seja, quando nós temos uma palavra que ela não é substantivo, mas que naquele momento ela está sendo usada como substantivo. Lá no texto tem exemplos e vocês podem perguntar também, tá certo? E a 11 e a 12 é a mesma coisa, só que com um adjetivo, tá certo? Depois, vocês vão escrever na 13, na 14, uma frase que tenha um adjetivo mais o substantivo depois. E na 14, um substantivo, depois o adjetivo. Na 15, vocês vão escrever uma frase também usando um numeral com o substantivo. Numeral é uma classe de palavra que expressa o número, ou seja, a escrita dos números. 1, 2, ela tem que estar em forma de numeral, tá certo? Tem que estar expressando um número. A número 16, um verbo e um substantivo. Verbo nós sabemos que são as ações, caminhar, andar, correr, mais um substantivo. E na número 16, nós vamos escrever isso que eu expliquei agora, um verbo mais um substantivo. A 17, na verdade. Agora, nós vamos elaborar uma frase com um substantivo mais 2 verbos, tá certo? E na número 18, nós vamos escrever um advérbio mais o substantivo. O advérbio é aquela palavra que modifica o sentido do verbo. Se eu disser assim, vou sair de casa com meus amigos, eu tenho um advérbio aí, com meus amigos, advérbio de companhia, tá certo? Hoje está muito quente. A palavra hoje é um advérbio, ela está determinando o tempo, então ela está modificando quando, né, que está calor. Hoje, por isso é um advérbio. A 19, nós vamos elaborar uma frase ou oração e tenha que ter aí um substantivo mais uma onomatopeia. Lembrando, tá? Nós já vimos esse conteúdo. As onomatopeias são as escritas dos sons. Se eu digo zoom, se eu digo cabrum, ela geralmente aparece na história em quadrinhos, tá certo? Mas também pode aparecer em outros textos. Ela é mais comum na história em quadrinhos. A 20, vocês vão elaborar uma frase e colocar um substantivo com o prefixo, que nós vimos também na aula passada, no caderno 2. Prefixo é uma partezinha que eu coloco na palavra no início. Por exemplo, se eu tiver a palavra envolver, aí eu escrevo desenvolver. O des é um prefixo, eu coloquei ela no começo do envolver, tá bom? A 21, nós vamos escrever verdadeiro e falso para a concordância adequada. Então, vocês vão verificar se as palavras estão certinhas em qual que está verdadeiro e qual que está falso. Assim, a 22 também, a 23 até a 24. Aí nós temos a 25, vocês vão explicar a figura. Lá na apostila, vocês vão ver que embaixo do título do texto, o título é do seguinte nome: determinados e determinantes, contextos e pluralizações. Embaixo tem um quadrinho. Vocês vão explicar aqui, tem relação de sentido o quadrinho com o título do texto? Vocês vão explicar com as suas palavras. Em seguida, nós temos aqui, ó, analise a tirinha, que é essa que eu estou falando, e comente qual o possível efeito humorístico, qual que é o humor que aparece no texto, tá? Nesse quadrinho. A próxima, faz diferença o substantivo associado ao papel da mulher e o adjetivo do homem. Lá no quadrinho nós vimos que o substantivo está ligado à mulher e o adjetivo ao homem. Tem sentido essas duas questões, tá? Então, esses são os conteúdos para nós vermos durante essa semana, tá, pessoal? Eu conto com vocês. Nas aulas vocês podem tirar dúvidas se não conseguirem.
Eu conto com todos. Obrigado.